Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou ler o capítulo 8, 9 e 10 de Êxodo. São capítulos pequenos, o vídeo não vai ficar muito extenso, tá bom? Mas antes, vamos falar com o Senhor? Senhor, meu Deus e meu Pai, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, para pedir, Senhor, que o Senhor nos perdoe tudo que fizemos de errado, Pai. E te agradecer por mais este dia, por poder estar aqui e ler mais um capítulo do teu livro sagrado. E também obrigado, Pai, pelo nosso alimento e pela nossa salvação em Jesus Cristo. E te peço, Pai, que abençoe a todos que estão vendo este vídeo. Dê a eles, Pai, muita sabedoria e entendimento para que possam entender cada palavra que será lida, Senhor. E também te peço, Pai, que o Senhor também me ajude, me dê entendimento e sabedoria. Que o teu Espírito Santo, Pai, esteja junto comigo, me ajudando, Pai, para que eu entenda cada palavra e que não saia nada da minha boca, Senhor. Que não seja do teu agrado, que não seja o que o Senhor escreveu aqui nas Sagradas Escrituras, Pai. Ô Senhor, abençoe a todos nós, Pai, com saúde. Proteja, Pai, a cada um. E assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, vamos continuar. Eu vou ler uma explicação antes de começar a leitura, ok? A segunda praga, as rãs. Mais uma vez, os mágicos egípcios imitam o que Arão fez e também trazem as rãs sobre a terra do Egito. Parece que o rei vai deixar os israelitas saírem do país, mas no fim ele continua teimando. Então, enquanto Deus não mandar mesmo o castigo bem, pior ele não vai deixar, né? Vamos continuar então. 8 de Êxodo. Depois o Senhor disse a Moisés: vá falar com o rei e diga que o Senhor está dizendo a ele o seguinte: deixe que meu povo saia do país, a fim de me adorar. Se você não deixar, eu castigarei o seu país, cobrindo-o de rãs. O rio Nilo ficará cheio de rãs, e elas sairão dele e entrarão no palácio do rei, no seu quarto, na sua cama, nas casas dos seus funcionários e do seu povo, e até dentro dos fornos e das bacias de amassar pão. Misericórdia. Ux, eu teria deixado rápido. As rãs pularão em cima de você, do seu povo e de todos os seus funcionários. O Senhor Deus disse ainda a Moisés: diga a Arão que estenda o bastão sobre os rios, os canais e os poços, e faça com que as rãs saiam das águas e cubram a terra do Egito. Aí Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs saíram das águas e cobriram todo o país. Porém, os mágicos, com suas artes, fizeram a mesma coisa. Mais ou menos, né? Não é bem a mesma coisa, né? Eles também trouxeram as rãs sobre a terra do Egito. Mágico, né? Fez alguma coisa ali, magia. Então o rei mandou chamar Moisés e Arão e lhe disse: peçam ao Senhor Deus que livre a mim
Peço ao Senhor Deus que livre a mim e o meu povo dessas rãs, e eu deixarei que o seu povo vá e ofereça sacrifícios a ele. Os mágicos, eles até fizeram ter rã, né? Rãs. Só que não conseguiram eliminar as rãs que o Senhor mandou, que era de verdade, né? Aí Moisés respondeu, né? Peço ao Senhor Deus que livre, o rei falou, né? Peço ao Senhor Deus que livre a mim e o meu povo dessas rãs. E eu deixarei que o seu povo vá e ofereça sacrifícios a ele. Moisés respondeu: terei muito prazer em levar o seu pedido. Diga quando é que o Senhor quer que eu peça a Deus em seu favor, em favor dos seus funcionários e do seu povo, para que as rãs sumam do seu palácio e das casas e fiquem somente no rio. O rei respondeu: orem por mim amanhã. E Moisés disse: ó rei, vou fazer como pediu, e assim o Senhor ficará sabendo que não há outro Deus como o Senhor nosso Deus. O Senhor, os seus funcionários e o seu povo ficarão livres das rãs. Só no rio Nilo é que haverá rãs. Moisés e Arão saíram do palácio do rei. Depois Moisés pediu ao Senhor Deus que retirasse as rãs que ele havia mandado contra o rei. E o Senhor atendeu o seu pedido. As rãs que estavam nas casas, nos quintais, nos campos, morreram. Os egípcios fizeram muitos montes de rã, e um cheiro horrível se espalhou pelo país inteiro. Quando o rei viu que as rãs tinham morrido, continuou teimando como o Senhor tinha dito, e não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Era de se esperar, né? O Senhor já tinha avisado, né? Aí vem a terceira praga, os piolhos. Os egípcios, eles têm medo de piolho? Tinham medo de piolho, né? Por isso que eles raspavam a cabeça, né? Pela primeira vez, os mágicos egípcios não podem fazer o mesmo que Arão fez com o seu bastão, fazer aparecer piolhos. Mas o rei continua teimando. Junto às pragas dos piolhos e das moscas. O Senhor Deus, aí continua a leitura, tá? O Senhor Deus disse a Moisés: diga a Arão que bata na terra com o bastão para que em todo o Egito o pó vire piolhos. E Arão bateu na terra com o bastão e todo o pó do Egito virou piolhos. E cobriram as pessoas e os animais. Os mágicos tentaram fazer aparecer piolhos, mas não conseguiram. E as pessoas e os animais continuaram cobertos de piolhos. Então os mágicos disseram ao rei: foi Deus quem fez isso. Mas o rei continuou teimando como o Senhor tinha dito e não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Então, agora é a quarta praga, que é as moscas, né? Mas aqui é uma explicação, tá? Mais uma vez, em meio à praga das moscas, o rei diz que vai deixar os israelitas irem ao deserto e ali oferecerem sacrifício ao Senhor. Mas, de novo, ele muda de ideia e continua teimando. Pela primeira vez, os israelitas não sofrem as consequências da praga. Agora eu vou continuar a leitura. O Senhor Deus disse a Moisés: amanhã cedo, quando o rei for até a beira do rio, vá falar com ele e diga-lhe que eu, o Senhor, digo o seguinte: deixe que meu povo saia do país, a fim de me adorar. Se você não deixar, eu mandarei moscas para castigar você, os seus funcionários e o seu povo.
As casas dos egípcios ficarão cheias de moscas, e o chão ficará coberto com elas. Mas naquele dia separarei a região de Gósen, onde mora o meu povo, para que ali não haja moscas. Assim você ficará sabendo que eu, o Senhor, estou aqui neste país. Farei diferença entre o meu povo e o seu povo. Este milagre vai acontecer amanhã. Assim Deus, o Senhor, e entraram, assim fez Deus, o Senhor, e entraram grandes enxames de mosca no palácio do rei e na casa dos seus funcionários. E por causa das moscas, houve muito prejuízo no Egito inteiro. Então o rei chamou Moisés e Arão e disse: Vão oferecer sacrifício ao seu Deus. Porém, façam isso aqui mesmo no Egito. Moisés respondeu: Isso não daria certo, pois os animais que oferecemos em sacrifício ao Senhor nosso Deus são sagrados para os egípcios. Se eles virem a gente matar os animais que eles adoram, com certeza nos matarão a pedradas. Nós temos de caminhar 3 dias pelo deserto até chegarmos ao lugar onde vamos oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele mesmo nos ordenou. Então o rei disse: Se vocês não forem muito longe, eu os deixarei ir ao deserto, oferecer sacrifício ao Senhor, seu Deus. Orem também por mim. Moisés respondeu: Logo que eu sair daqui, vou orar a Deus para que estes enxames de mosca deixem o Senhor, os seus funcionários e o seu povo. Mas o Senhor não deve nos enganar outra vez, proibindo que o povo vá oferecer sacrifícios a Deus, o Senhor. Então Moisés saiu do palácio e orou a Deus, o Senhor. O Senhor fez o que Moisés havia pedido. Ele fez com que as moscas deixassem o rei, os seus funcionários e o seu povo. Não ficou uma só mosca, mas ainda dessa vez o rei continuou teimando e não deixou o povo ir. Então aqui acabou o capítulo 8. Agora nós vamos para o capítulo 9, tá, gente? Tem uma explicaçãozinha pequena aqui, ó. A quinta praga, que é a morte dos animais. A quinta praga mata os animais dos egípcios. Mais uma vez, os israelitas são poupados. O rei continua teimando. O Senhor Deus disse a Moisés: Vá falar com o rei e diga que o Senhor, o Deus dos hebreus, diz o seguinte: Deixe que o meu povo saia do país a fim de me adorar. Pois se você não deixar e continuar impedindo que ele vá, eu o castigarei com uma doença horrível, que atacará todos os seus animais, isto é, os cavalos, os jumentos, camelos, o gado, as ovelhas e as cabras. Farei diferença entre os animais dos israelitas e os dos egípcios. E não morrerá nenhum animal dos israelitas. Eu, o Senhor, marquei um prazo para isso amanhã. No dia seguinte, o Senhor fez como tinha dito, e todos os animais dos egípcios morreram. Porém, não morreu nenhum dos animais dos israelitas. O rei mandou ver o que havia acontecido e foi informado de que não havia morrido nenhum animal dos israelitas. Apesar disso, o rei continuou teimando e não deixou o povo ir. Aí vem a sexta praga, né? Os tumores.
A praga dos tumores ataca até mesmo os mágicos egípcios. A primeira taça da ira de Deus no Apocalipse. Lembra essa praga sobre o Egito? Vai ter mesmo essa praga no Apocalipse, né? Então o Senhor Deus disse a Moisés e a Arão: peguem punhados de cinza de um forno e que Moisés jogue essa cinza para o ar, diante do rei do Egito. Ela se espalhará como um pó fino sobre toda a terra do Egito, e em todos os lugares a cinza produzirá tumores que se abrirão em úlceras nas pessoas e nos animais. Assim Moisés e Arão pegaram a cinza e ficaram de pé na frente do rei. Moisés jogou a cinza para cima e ela produziu tumores que viraram úlceras nas pessoas e nos animais. Os mágicos não puderam aparecer diante de Moisés, porque eles e todos os outros egípcios estavam cobertos de tumores. Porém, o Senhor Deus fez com que o rei continuasse teimando. E como o Senhor tinha dito a Moisés, o rei não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Uma explicação: a sétima praga, a chuva de pedra. A sétima praga, a chuva de pedra, é pior do que todas as pragas anteriores. Mais uma vez, o rei diz que vai deixar os israelitas saírem do país e depois muda de ideia. Mas a região de Gósen não é atingida. O Senhor Deus disse a Moisés: amanhã cedo, vá se encontrar com o rei e diga-lhe que o Senhor, o Deus dos Hebreus, diz o seguinte: deixa que meu povo saia do país a fim de me adorar. Pois desta vez eu vou fazer todas as minhas pragas caírem sobre você, sobre o seu funcionário e sobre o seu povo, para que você fique sabendo que em todo o mundo não há ninguém como eu. Se eu tivesse atacado você e o seu povo com doenças, você já teria sido completamente destruído. Mas estou deixando que você viva para mostrar a você o meu poder e para fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. Deus é maravilhoso. Você ainda continua orgulhoso e não quer deixar o meu povo ir. Porém, amanhã, a esta hora, eu vou fazer cair uma chuva de pedra tão forte como nunca houve igual em toda a história do Egito. Portanto, agora mande recolher o seu gado e tudo que você tem no campo. Se as pessoas e os animais que estiverem no campo não forem para casa, quando cair a chuva de pedra, todos eles morrerão. Alguns funcionários do rei ficaram com medo daquilo que o Senhor tinha dito e levaram os seus escravos e os seus animais para os abrigos. Mas os que não deram atenção ao que o Senhor tinha dito, deixaram os seus escravos e os seus animais nos campos. Então o Senhor Deus disse a Moisés: levante a mão para o céu, e cairá chuva de pedra em toda a terra do Egito. Cairá sobre o povo, sobre os animais e sobre todas as plantas do campo. Moisés levantou o bastão para o céu e o Senhor mandou trovões, chuva de pedra e raios sobre o país. Ele fez cair uma pesada chuva de pedra sobre todo o Egito. E a chuva e os raios caíram sem parar. Essa foi a pior tempestade que o Egito já teve em toda a sua história. Em todo o Egito, a chuva de pedra acabou com tudo o que estava no campo, incluindo as pessoas e os animais.
destruiu todas as plantas e quebrou todas as árvores. Somente na região de Gósen, onde estavam os israelitas, a chuva de pedra não caiu. Então o rei mandou chamar Moisés e Arão e disse: Desta vez eu pequei. O Senhor Deus é justo. Eu e o meu povo somos culpados. Orem ao Senhor. Chega de trovões e de chuva de pedra. Eu os deixarei ir. Vocês não precisam esperar mais. Moisés respondeu: Quando sair da cidade, eu levantarei as mãos em oração a Deus, o Senhor. Os trovões vão parar e não haverá mais chuvas de pedra. Isso para que o Senhor, o rei, fique sabendo que a terra é de Deus. Mas eu sei que o Senhor e os seus funcionários ainda não temem a Deus, o Senhor. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já estava com espigas e o linho estavam em flor. Porém, o trigo e o centeio não foram destruídos, pois ainda não havia brotado. Depois de ter estado com o rei, Moisés saiu da cidade e levantou as mãos em oração a Deus, o Senhor. Aí os trovões, a chuva e a chuva de pedras pararam. Porém, quando o rei viu que tinha parado de chover e que não trovejava mais, nem caía chuva de pedra, ele tornou a pecar. Ele e os seus funcionários continuaram teimando. E como o Senhor tinha dito por meio de Moisés, o rei não deixou que os israelitas fossem embora. Ai, meu Deus, não, que tema. Gente, aqui agora vamos começar o capítulo 10 de Êxodo, tá? Antes tem uma explicação, que é a 8ª praga, os gafanhotos. A praga dos gafanhotos destrói toda a vegetação e todas as árvores do Egito, desta vez. Todas as árvores do Egito. Desta vez, o rei se mostra disposto a deixar que os homens israelitas saiam do país. Mais uma vez, ele confessa o seu pecado. E mais uma vez, ele muda de ideia. Então, vamos começar a leitura do capítulo 10. O Senhor Deus disse a Moisés: Vá falar com o rei, pois eu fiz com que ele e os seus funcionários continuassem teimando para que eu pudesse fazer esses milagres no meio deles. E também para que você pudesse contar a seus filhos e aos seus netos, como eu zombei dos egípcios e quantas coisas espantosas fiz no meio deles. Assim, vocês ficarão sabendo que eu sou o Deus, o Senhor. Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e lhe disseram: Ó Senhor, o Deus dos Hebreus, disse isto. O Senhor, o Deus dos Hebreus, disse isto. Até quando você vai continuar não querendo se humilhar diante de mim? Deixe que meu povo saia do país a fim de me adorar. Senão, amanhã eu vou trazer gafanhotos para seu país. O chão não poderá mais ser visto, pois eles cobrirão a terra do Egito. Eles comerão tudo o que a chuva de pedra não destruiu, e até as árvores que sobraram. Eles encherão as suas casas, as casas de todos os seus funcionários e todo o seu povo. E essa desgraça será pior do que tudo que os seus pais e os seus antepassados já viram. Moisés disse isso e saiu do palácio. Então os funcionários do palácio disseram ao rei: Até quando esse sujeito vai ser um perigo para nós? Deixe que os homens vão embora para adorar o Senhor, o Deus deles,
Por acaso o Senhor não sabe que o Egito está arrasado? Aí Moisés e Arão foram levados de novo até a presença do rei, e ele lhes disse: Vocês podem ir adorar o Senhor, seu Deus, mas eu quero saber quem é que vai. Eu quero saber quem é que vai. Aí Moisés respondeu: iremos todos nós, com as nossas crianças e os nossos velhos. Levaremos nossos filhos e filhas, e as nossas ovelhas e cabras, e o nosso gado, pois temos de dar uma festa em honra de Deus, o Senhor. Então o rei disse: Pois que o Senhor vá com vocês. Mas não vou deixar de jeito nenhum que vocês levem as suas mulheres e os seus filhos. É claro que vocês estão planejando uma revolução. Não somente os homens podem ir adorar o Senhor. Não somente os homens podem ir adorar o Senhor, se é isso o que vocês querem. E Arão e Moisés foram expulsos da presença do rei. Aí o Senhor Deus disse a Moisés: Estenda a mão sobre o Egito para que venham gafanhotos. Eles virão e comerão todas as plantas da terra. Tudo que a chuva de pedra não destruiu, Moisés estendeu o bastão sobre o Egito, e o Senhor mandou do leste um vento que soprou sobre o país o dia inteiro e a noite inteira. Quando amanheceu, o vento tinha trazido os gafanhotos. Eles se espalharam sobre todo o Egito e invadiram toda aquela região, em quantidades enormes, como nunca havia acontecido antes, e nunca mais acontecerá. Eles cobriram de tal maneira o chão que este ficou preto. Devoraram toda a vegetação e todas as frutas das árvores que haviam sobrado da chuva de pedra. Em todo o Egito não sobrou nada verde nas árvores e nas plantas. Então o rei mandou chamar imediatamente Moisés e Arão e lhes disse: Eu pequei contra o Senhor, seu Deus, e contra vocês. Agora peço que perdoe o meu pecado ainda esta vez e que orem ao Senhor, seu Deus, para que ele tire de mim este castigo terrível. Moisés saiu do palácio e orou a Deus, o Senhor. Aí o Senhor fez soprar um vento oeste muito forte que levantou os gafanhotos e os jogou no mar. E os jogou no Mar Vermelho. E não ficou um só gafanhoto em todo o Egito. Porém o Senhor fez com que o rei continuasse teimando. E este não deixou que os israelitas fossem embora. A nona praga. É uma explicaçãozinha, tá? A praga da escuridão vem sem que Moisés tivesse avisado o rei. O rei ainda quer impedir que os israelitas saiam do país. Continuando a leitura. Então o Senhor Deus disse a Moisés: Levante a mão para o céu, a fim de que em todo o Egito haja uma escuridão tão grossa que possa até ser tocada. Moisés levantou a mão para o céu e durante 3 dias uma grande escuridão cobriu todo o Egito. Os egípcios não podiam ver uns aos outros. E naqueles dias ninguém saiu de casa. Porém, em toda a casa dos israelitas havia claridade.
Aí o rei mandou chamar Moisés e lhe disse: Vocês podem ir adorar a Deus, o Senhor. Levem também as suas mulheres, seus filhos, mas as ovelhas e as cabras e o gado ficarão aqui. Moisés respondeu: Nesse caso, o Senhor deveria nos dar os animais para oferecermos em sacrifícios e queimarmos em honra do Senhor nosso Deus. Nós não queremos isso. Nós vamos levar também os nossos animais e não ficará nenhum, pois temos de escolher alguns para usá-los na adoração a Deus, o Senhor. Enquanto não chegarmos lá, não saberemos quais os animais que deveremos oferecer em sacrifício ao Senhor. Porém, o Senhor fez com que o rei continuasse teimando, e este não deixou que os israelitas saíssem do Egito. O rei disse a Moisés: Saia da minha presença e nunca mais apareça aqui, pois no dia em que tornar a me ver, você morrerá. O Senhor está certo, respondeu Moisés, nunca mais eu o verei. Terminamos então o capítulo 8, 9 e 10. Próxima leitura, começaremos com 11 de Êxodo. Se você gostou, compartilhe para que chegue para outras pessoas. Deus abençoe vocês grandemente.